de técnicas de integração. Então, começamos pelo método de integração por partes. Este é o capítulo 7 do livro. Método de integração por partes é uma daquelas técnicas de integração que nós temos que conhecer. Tá? A outra técnica de integração que é obrigatória é o método de substituição, que já se viu no capítulo 6. Tá? Bom, integração por partes é uma técnica muito simples, mas muito útil. Ela está baseada na regra do produto da derivada. Tá? A derivada de f de x por g de x está dada por isso aí, segundo a regra do produto, e podemos integrar a ambos lados desta igualdade. Tá? E vamos ter isso aqui. Então, significa que uma das integrais que aparecem no lado direito pode ser expressada em termos do resto. Tá? Em particular, observa que essa primeira integral, como era pelo teorema fundamental do cálculo, estávamos derivando e integrando, temos isso aqui. Então, o que vamos fazer é passar essa integral aí para o lado esquerdo, tá? E vamos expressar a integral de f de x por g' em x como o resto, tá? Vamos expressar essa integral f de x por g' em x de x como sendo igual a f de x por g de x menos f' em x por g de x. Esta é a fórmula de integração por partes. Significa que quando vou integrar o lado esquerdo, eu posso substituir isso pelo lado direito dessa equação, porque muitas vezes a integral de f' em x por g de x é mais fácil. Tá? A integral do lado direito é mais fácil que a integral do lado esquerdo. Então, costumas escrever da seguinte forma. Chamamos u igual a f de x, de u, então é f' em x de x, v igual a g de x, de v, então é g' em x de x. Tá? Com esta notação, a fórmula que está em cima vai ficar escrita da seguinte forma. Vamos ter que a integral de u de v é igual a u por v menos a integral de v de u. E esta é uma maneira de escrever que vai ser mais fácil de memorizar. Tá? Então, a integral de u de v, que é a integral de f por g', é igual a u por v, que é f por g, menos a integral de v de u, que é f' por g. É uma mnemotecnia para se lembrar dessa fórmula de integração por partes, que é muito usada, está sempre em todos os livros. Então, essa notação vai ser a que vamos usar daqui para frente. Tá? Será usada recorrentemente. Vamos começar com este exemplo. Integrar esse produto. Então, vamos chamar u a x e vamos chamar de dv a seno de x de x. Então, isso é a integral de u dv. Tá? Como u é x, então du é dx. dv é seno de x, então v é a integral de seno de x, tá? Que é menos cosseno de x. Tá? Então, pela fórmula de interação por partes, u de v é igual a u por v menos v de u. Tá? Essa é a fórmula de interação por partes. Então, a integral que temos, x seno de x é u de v. É igual a u por v, que é o produto da... A integral, esse é o produto cruzado aí. Tá? Isso é igual a u por v, que é menos x cosseno x, menos a integral de v de u. Tá? Que é esse produto aqui. Então, me dá menos a integral de menos cosseno x de x. Então, menos com menos vai dar mais. Tá? Menos com menos dá mais. Substituímos. E, então, concluímos que a integral de x seno de x era menos cosseno de x, menos x cosseno x, más seno de x, más uma constante. A integral indefinida, tá? A integral indefinida de x seno x. Bom, temos que ter em consideração o seguinte. A forma como escolhemos u e dv é fundamental muitas vezes. Tá? Se na integral anterior nós tivéssemos escolhido, por exemplo, x igual a dv, x de x, né? Igual a dv. Não, escolhemos x igual a u porque a derivada de u era de x, que era mais simples. Tá? Se erradamente escolhemos seno de x como sendo u, então dv será o x. Então, o que vai acontecer é que v se complica, porque dv era x, v é x ao quadrado sobre 2, que é mais complicado. Tá?
Então, a escolha certa era chamar u igual a x, porque a derivada é mais simples. Se eu chamava dv igual a x, então teria que integrar x, me daria x ao quadrado sobre 2, que é mais complicado. Então, isso nos lembra que sempre devemos tomar a função que fique mais simples al derivarla como sendo u, tá? Em particular, x ao quadrado sempre será u, porque al derivarla vai perdendo a potência, né? Vai diminuindo a potência. Então, observen que com a substituição errada, eu chego numa integral mais complicada que a que eu parti, tá? Isso não vai funcionar. Então, lembremos, a regra é se polinômios serão sempre u, x ao quadrado será sempre u, porque as derivadas são mais simples. Esta é outra integral. Aqui não temos duas funções multiplicando, só uma, logaritmo de x. Chamamos ela de u. A derivada dela é mais simples. A derivada do logaritmo é 1 sobre x, que é mais simples. Porque 1 sobre x é uma função mais fácil que o logaritmo de x, em certo sentido. Então, dv é de x, simplesmente. dv é o de x. Então, v era a função x. Tá? Porque a derivada de x dá de x. Que não é muito complicada, a função x não aumentou, não ficou muito mais complicada, tá? Observe então que ao usar a regra aqui a regra de integração por partes, então a integral de u de v é u por v, que é x log de x, menos a integral de v de u, mas v era x e du era 1 sobre x de x, se cancela x com x, assumindo x positivo, tá? Dá 1. Então me dá que a integral de logaritmo de x, el x log de x menos x más uma constante. Então não precisamos ter duas funções na integral, podemos ter uma única função como aqui, log de x. A integral de t al cuadrado é a t de t. Este é outro exemplo típico. U tem que ser t al cuadrado neste exemplo, tá? Porque é um polinômio, então du é 2t de t. E de v tem que ser a exponencial, é a t de t. Então v é a t, que a derivada exponencial é a exponencial. Então, calculando a integral de t ao quadrado é a t de t, nós temos u de v, então igual a u por v, não, que os cruzados aqui, que me dá EAT por t al quadrado, ou a mesma coisa que t al quadrado por EAT. Menos a integral de v de u, menos a integral de v de u, só que v é a t e de u é 2t de t. O 2 pode sair fora da integral, tá? O 2 pode ficar aqui fora. E nos encontramos com outra integral, t é a t, na qual teremos que fazer o mesmo processo de integração por partes. Então, às vezes, temos que fazer duas vezes o processo de integração por partes. Voltamos a chamar de u ao polinômio, a t. Então, du é dt. E de v a exponencial, a é a t de t, então v é a t. E aplicando, então, de novo a integração por partes a essa segunda integral, nós temos que a integral de t ao quadrado por e a t de t é t al quadrado por EAT menos duas vezes essa integral, aqui entre um parênteses grande, tá? Um colchete grande, dá u por v, que é t EAT, menos a integral de v por du, que no caso é EAT de t, tá? Mais constante. Então, destruindo parênteses aqui, por exemplo, a integral de EAT é EAT, tá? Integral de EAT, integral indefinida de EAT é EAT. E agora o 2 passa a multiplicar, destruímos esse parênteses. O 2 multiplica o primeiro e o segundo termo. E nós temos este resultado. Tá? A única coisa neste exemplo é que houve que fazer duas vezes o método de integração por partes para calcular esta integral. Tá? Este é outro exemplo com a mesma ideia. Nós vamos ter que fazer duas vezes o método de integração por partes, tá? Então, bom, neste caso, aqui não vai interessar quem seja u e quem seja v, porque tanto exponencial como seno tem comportamento cíclico, tá? Cíclico que a derivada dá uma coisa e depois a derivada volta a dar a mesma coisa, tá?
e continua ciclicamente. Então vamos chamar U a E a x, então de U é E a x de x, e vamos chamar de V a seno de x de x. Seno de x de x. Então V é a integral de seno, que é menos cosseno. Tá? Menos cosseno. A derivada de menos cosseno é seno. Então a integral de E a x por seno de x nos dá U por V, que são os cruzados, E a x por menos cosseno x, menos a integral de V por du. Então, menos a integral de V por du era E a x de x, então dá E a x por menos cosseno x de x. Tá? Então, menos com menos dá mais. Destruímos isso aqui, colocamos cosseno x aqui. E nos encontramos com que nesta segunda integral, temos que de novo fazer integração por partes. Tá? Então, o que vamos fazer é chamar da mesma forma que chamamos na primeira, vamos chamar U igual a E a x. Tá? Aqui devemos ser consistentes. O U é o mesmo que foi feito na primeira integral. U é a x de x, du é a x de x, dv é cosseno x, e então v é seno x. Tá? dv é cosseno x de x. Então v é seno x. E de novo, então, calculando a integral de E a x seno x de x, tá? Voltando a calcular esta integral de E a x seno x de x, menos E a x por cosseno x, más, e aqui usamos a fórmula de integração por partes. Então, colocamos um colchete grande aqui, e me dá U por V, tá? Que é E a x por seno x, menos V de U, que é a x seno x. Tá? Aqui podemos destruir tranquilamente esse parênteses, tá? Porque não estava multiplicando por nada, e observamos que a ambos lados dessa integral aparece E a x seno x. Tá? Então, este é o truque que acontece aqui. Podemos passar essa integral a somar ao lado esquerdo, tá? Pasarla a somar. E isso que não acontecia nos outros exemplos, que não se repetia a integral. Neste caso, se repete a mesma integral. Então, dá duas vezes a integral de E a x seno x dx igual a E a x seno x, vamos colocar o positivo primeiro, E a x seno x menos E a x cosseno x sobre 2, passando a dividir 2, passando a dividir o 2, mais uma constante. Mais uma constante. Acho que aconteceu algo aqui com a velocidade do processo, mas tudo bem. Mais uma constante. E isso é a integral que queríamos calcular. Tá? Então, bom, esse é um exemplo típico que vocês têm que conhecer. Houve que fazer duas vezes a mesma integral, houve que fazer duas vezes a integração por partes, e no final se repetiu a mesma integral. A exercício fazer diferente, chamar U igual a seno de x, tá? E dv igual a x de x. Aqui estão os gráficos de o meio de ax por seno x menos cosseno x e ax seno x. E efetivamente, observen que a derivada de f grande é f pequeno. Em particular, observen que onde f pequeno é zero, tá? Que a derivada, o f grande tem um máximo aqui em particular. Tá? Igual, onde f pequeno é zero, f grande vai ter um mínimo também. É uma simples verificação que está no livro de que efetivamente a derivada de f pequeno e f grande. Como calculamos a integral, perdão. Bom, então vamos parar por aqui e vamos continuar depois.